Uniclac. Olá, amigos do LAC Concursos, professor Marcelo, mais uma vez aqui com vocês. Gostaram do pulinho? Que maravilha, né? Atendendo uma demanda, Manuel, nosso certo coordenador, cara que marca em cima, falou: professor, preciso de uma gravação Geografia do Mato Grosso, Parque Indígena do Xingu. Falei: ó, demorou. Missão dada, missão cumprida. Manuel, professor Luiz, né? O pessoal aqui da coordenação da direção mandou, a água parou. Então a gente preparou, moçada, alguma coisa do Parque Indígena do Xingu para vocês. Ô Marcelo, você é profundo entendedor desse assunto? Claro que não. Até parece, eu vou mentir para vocês. Eu tive que preparar a aula, claro, a gente vai lá, dá uma estudada, faz um resumo, de repente para atender a necessidade que o pessoal tem, alguma coisa, alguma cobrança mais específica no concurso, né, sobre esse tema. Então, o que a gente puder ajudar a passar as informações gerais para você, certo? Para todos os nossos concursandos e concursandas, é o que nós estamos aqui para fazer. Tá joia? Então, vamos começar. Pessoal, o Parque Indígena do Xingu, certo? Que na verdade começou como Parque Nacional do Xingu, tá? Ele está localizado na região nordeste do estado de Mato Grosso, certo? Ao sul da Amazônia brasileira. Ô Marcelo, como é que é isso? Pessoal, é mais ou menos assim. Eu sei que vai aparecer aqui, ó, eu coloquei para vocês, mas ele está maior e está pequenininho aqui, tá? Então, se eu for colocar no estado de Mato Grosso, mais ou menos, é o seguinte. Você tem aqui, tá? Dá um desconto no desenho, certo? Ó, se alguém falar mal, eu vou ficar chateado, hein, tá? Pronto, isso aqui mais ou menos é Mato Grosso. O Parque Indígena do Xingu está por aqui, moçada. Está localizado por aqui, certo? Você sabe muito bem que aqui é o rio Araguaia, certo? O rio Xingu vai por aqui, lá para o rio Amazonas. O Parque Indígena do Xingu está aqui. Então, se você pegar Cuiabá como referência, realmente está na região nordeste do estado de Mato Grosso, certo? É a localização dele, tá? Ô Marcelo, mas você tirou o slide lá? Não, você tirou o slide? Eu sei que você vai voltar. Mas ele também fala que está na região nordeste do estado de Mato Grosso, na porção sul da Amazônia brasileira. Óbvio, gente, é o sul, certo? A gente geralmente toma como referência o rio Amazonas. Tudo que está abaixo dele é sul amazônico, tudo que está acima dele é norte amazônico, certo? Moçada, o parque tem uma área de 2.642.003 hectares. O cara botou bem precisozinho. Para te dar uma ideia, são 26.420 quilômetros quadrados, tá? Se você for colocar isso numa perspectiva hoje, é mais ou menos a área de Juína. Juína, se eu não me engano, hoje é o maior município de Mato Grosso. Antigamente era de Puanã, mas foi desmembrado em outros. Eu acho que Juína hoje está com mais ou menos 28.000 quilômetros quadrados. Tá? A paisagem local tem uma grande biodiversidade. Por quê? Porque aquela área ali você tem encontro de área de cerrado. Olha que ele bota savana aqui, tá? É cerrado. Florestas subcaducifólias ou semideciduais, que é a zona de transição. E a parte mais ao norte dele já é a Amazônia, é a floresta amazônica, certo? Apresentando trechos também de campo, certo? Mata de várzea, mata de galeria, mata ciliar, certo? Dentro do parque. Então a biodiversidade, a diversidade de vegetação é muito grande. O clima tende mais para o nosso clima tropical típico, que é o clima, eu acredito, predominante no estado de Mato Grosso, embora a porção norte tenda mais para o clima equatorial. Então é um clima quente, certo, que tem duas estações bem definidas. O verão mais chuvoso, certo, e o inverno seco. Beleza? Então a estação chuvosa geralmente vai de outubro, novembro até março, abril, maio, e a seca de junho até setembro, mais ou menos como é aqui em Cuiabá, tá certo? Ao sul do parque, no sul do parque, estão os formadores do rio Xingu. É bom lembrar que o rio Xingu, moçada, é um rio da bacia amazônica. Aliás, é o único rio
que nasce em Mato Grosso, que é afluente direto do Amazonas pela margem direita, certo? Ele é afluente direto do Amazonas. Os outros não, os outros são subafluentes, tá certo? Então, nessa bacia do Xingu, no parque, você tem rios como Vondenstein, Jatobá, Ronuro, Batovico, Licevo e Culuene, sendo Culuene o principal formador do Xingu, tá? Alguns falam que ele se encontra com o Batovi Ronuro. Antigamente o pessoal falava muito que a nascente, o rio Xingu, ele saía da formação, da confluência dos rios Culuene e 7 de Setembro, que era o nome que a turma usava ali, certo? Aquele que fala Culuene e Batovi Ronuro, tá? A demarcação administrativa do parque foi homologada em 1961, certo? Beleza? Governo Jânio da Silva Quadros, a gente vai falar daqui a pouco. E a área do parque pega territórios dos municípios de Canarana, Paranatinga, São Félix do Araguaia, São José do Xingu, Gaúcha do Norte, Feliz Natal, Querência, União do Sul, Novo Biratã e Marcelândia. Então não é pouca coisa. Todos esses municípios mato-grossenses, certo, têm alguma parte do seu território, certo? O parque está dentro dessa área, pega parte do território desses municípios, tá? A ideia de criação do parque, ela surgiu, na verdade tem um processo anterior que a gente vai explicar, mas aqui de uma maneira formal, numa reunião convocada pela vice-presidência da República, na época do Dr. Getúlio Dornelles Vargas, tá? E isso se transformou num projeto legislativo. Nessa mesa redonda, para essa reunião, estavam presentes os governadores do estado, o governador do estado de Mato Grosso, além de parlamentares, certo? Só que naquela época, apesar da reunião para a criação do parque, a ideia da criação do parque, o governo do estado de Mato Grosso já estava distribuindo terras dentro do parque para empresas colonizadoras. Então, apesar da ideia da criação, o governo estadual já distribuía terras ali dentro para particulares e projetos de colonização, tá? Agora, quando o parque foi finalmente criado em 14 de abril de 1961, pelo presidente Jânio da Silva Quadros, a área dele já correspondia a 25% da área original. Isso quer dizer que o Parque Indígena do Xingu, ele deveria ter uma área de aproximadamente 100 mil quilômetros quadrados, certo? 100 mil quilômetros quadrados, para você ter uma ideia, 2,5 vezes a Holanda, tá? Mais ou menos. Tudo bem? Essa era a área inicial dele. Então, acabou ficando com 1/4 da área proposta inicialmente. O parque foi regulamentado pelo decreto número 51.084, certo? De 31 de julho de 61, tá? Ele foi criado, regulamentado, e aí alterações posteriores foram feitas em 68 e em 71. Tá? Sendo que a demarcação final do perímetro foi finalizada em 1978. A categoria híbrida de parque nacional é porque você tinha a questão indígena e a questão ambiental. Certo? Porque parque nacional é uma das classificações que você tem dentro do SNUC. O SNUC é o Sistema Nacional de Unidades de Conservação, por isso que é Parque Nacional de Chapada dos Guimarães. Só que, a posteriori, certo? Quando veio a criação da FUNAI, a FUNAI substitui o SPI. O SPI era o Serviço de Proteção ao Índio. A FUNAI é a Fundação Nacional do Índio. Então, quando vem a criação da FUNAI, aí o caráter indigenista passa a predominar, então sai o termo Parque Nacional e entra Parque Indígena do Xingu, voltado primordialmente para a proteção da sociodiversidade nativa, ou seja, da população indígena que mora lá, certo? Tendo em vista, se você analisar os povos que habitam o Xingu, você pode dividir o parque em 3 áreas, em 3 partes. Certo? O norte, que é conhecido como Baixo Xingu, certo? A região central, que é o Médio Xingu, e a outra, o sul, que é o Alto Xingu. Tá? Na parte sul ficam os formadores do rio Xingu. A parte central vai do Morená, que é a convergência dos rios Ronuro, Batovi e Culuene, certo? Beleza? Que é tomada como a origem do rio Xingu até a Ilha Grande. E daí para baixo é o Baixo Xingu, certo? Beleza? A gente tem que explicar isso pelo seguinte, olha só. Moçada, essa aqui, essa linha vermelha que vocês estão vendo,
é a delimitação do Parque Nacional do Xingu, certo? Do Parque Indígena do Xingu, perdão. Então, tudo isso que está aqui dentro são os 26 mil quilômetros quadrados de parque, tá? É isso aqui, muito bem. Agora, essa parte que vocês estão vendo em vermelho, grosso modo, isso aqui é o Alto Xingu, é a parte sul do parque. Mas eu não estou entendendo, peraí, porque está meio esquisito. Você está falando que essa aqui é a parte de baixo, né, sul, e você fala que é o Alto Xingu, exato. O que você tem que pensar aqui é o seguinte: um rio só obedece uma lei, todo mundo se lembra, é a lei da gravidade, certo? Então aqui é o seguinte: o rio Xingu, aqui é a nascente dele. Então essa aqui é a parte mais alta do terreno. Então ele corre para cá. Se ele corre para cá, significa que essa parte aqui é mais baixa que essa. Ele está correndo na direção norte. Então, apesar de estar ao sul, na parte de baixo do mapa, esse aqui é o Alto Xingu, certo? Beleza? Aqui está a parte intermediária, é o Médio Xingu, e aqui é o Baixo Xingu, dentro do parque, que é a parte mais baixa, que essa aqui é a parte norte, certo? Beleza? Muito bem. Como que é feita a divisão aqui dentro? Pessoal, no sul ficam povos muito semelhantes culturalmente, certo? Dentro das etnias que você encontra no parque. E são várias ali: Aueti, Kalapalo, Kamaiurá, Kuikuro, Matipu, Merinaku, Narucuá, Naruvotu, Trumai, Uauja e o Alapiti, certo? São etnias muito semelhantes, certo? Culturalmente, que são atendidas pelo posto indígena Leonardo Vilas Boas, certo? Beleza? A região do Alto Xingu. O Médio Xingu ficam os Turmai, os Ikpeng e os Caiabi, que são atendidos pelo posto Pavuro, ou Pavuru, sei lá como é que vai falar aqui. Ao norte estão os Suiá, Yudjá e Caiabi, são atendidos pelo posto de Auarum, certo? Cada posto apoia a logística de projetos e atividades envolvidas no parque. Tem a unidade básica de saúde, certo? Funcionários da Unifesp cuidam dessa parte de saúde, é um convênio muito antigo. Você tem 11 postos de vigilância nos limites do território, às margens dos principais formadores do Xingu, para verificar os limites do parque, se não está havendo nenhum tipo de violação, de transgressão, certo? Esse aqui é o posto Leonardo Vilas Boas. Esse é o posto que atende o Alto Xingu, certo? Que é a parte sul do parque. Esse aqui é o posto Pavuro, ou Pavuru, sei lá, que atende a parte média do parque. E esse aqui é o posto de Auarum, que atende a parte norte, o Baixo Xingu, certo? Muito bem. São 16 etnias que habitam o parque, certo? São aqueles nomes que eu já falei, todos estão aqui, certo? São 16 etnias e essas são as línguas faladas dentro do parque. Essas línguas pertencem a 7, vamos dizer assim, grupos, sendo que um deles não é classificado em qualquer família, que é a língua Trumai. Ela não é classificada em nenhuma família. Se você quiser um exemplo, aí vocês me permitam, vou viajar para explicar. É mais ou menos assim. Quando a gente fala de línguas mais antigas, a gente fala muito assim em aramaico, sânscrito, latim, certo? Grego, que seja latim, muito bem. São línguas antigas. Então, por exemplo, hoje a gente fala português é derivado do latim. Certo? Muitas línguas europeias têm a origem no sânscrito, certo? O sânscrito diz que influenciou algumas línguas europeias. Agora, todo mundo aqui já ouviu falar que dentro da Espanha tem um lugarzinho chamado País Basco, ou País Vasco, certo? Porque muita gente que joga truco espanhol sabe que você pode falar invido ou imbido. Aqui no Brasil a gente chama mais de País Basco, mas tem gente que fala País Vasco, lá é a mesma coisa, certo? Só que os bascos, eles falam uma língua chamada eusquerra. É o eusquerra. Pessoal, o eusquerra é uma língua que ninguém sabe de onde veio. Ela não tem uma origem, ela não veio do latim, ela não veio do sânscrito, não veio do aramaico, não tem, mas é uma língua. Certo? É uma língua. Tá? Então ela não tem um tronco definido. É o mesmo caso da língua Trumai. É só esse povo que fala.
Os outros não, você tem troncos da família Tupi-Guarani, família Juruna, família Aueti, família Aruac, família Caribe, família G, certo? E aí você tem uns grupos que falam cada língua. Então vocês têm línguas que têm do mesmo tronco, da mesma família, são parecidas, muito parecidas, e são faladas por mais de uma etnia. São faladas por mais de uma etnia. Certo? Beleza? Agora, ao todo, são 16 etnias, certo? E 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 grupos linguísticos, vamos falar assim, famílias linguísticas, que você tem dentro do parque. Tá joia? Aqui você tem uma ideia da quantidade de elementos de cada grupo. Essa primeira coluna, moçada, eu sei que é complicada, eu coloquei só porque tem esse dado aqui da população Camaiurá do final do século XIX, quando aconteceram os primeiros contatos, que a população era estimada entre 216 a 264 indivíduos. Aí, mais ou menos em meados do século XX, era isso aqui a quantidade que você tinha de cada grupo. E no último levantamento, eu acho que não conta o censo de 2010. Aqui você tem a quantidade de cada etnia, certo? Aqui, Aueti, Calapalo, Camaiurá, Cucuro e Matipu. 138 indivíduos, 417, 355, 415, 119, certo? Beleza? Aqui, Mahinaco, Nahuquá, Trumai, Uaúja e Ualapiti, certo? 199, 105, 120, 321, 208. Essa coluna que eu mostrei, essa aqui, mais essa aqui, são os povos da parte sul do parque, do Alto Xingu, aqueles que são culturalmente mais parecidos, certo? Por isso que eles estão agrupados nessa tabela que eu dividi em duas partes. As outras etnias, Ikpeng, Caiabi, Yujá e Suiá, são da parte mais ao norte do parque, não tem muita semelhança com essas aqui. Se você somar tudo isso aqui, você tem um total mais ou menos de 5.000 a 5.500 indivíduos dentro do parque hoje, indígenas. 5.000 a 5.500, se você somar tudo isso aqui, certo? Por esse levantamento. Eu teria que pegar os dados do censo de 2010. Tá joia? Beleza? Muito bem. A história anterior à primeira expedição, só para dar uma ideia de como que é, se fosse em termos antropológicos, tá? Segundo algumas pesquisas, certo? Principalmente do Michael Heckenberger, a pré-história, se é com a pré-história do Xingu, você vai mais ou menos para o período entre 800 e 1400 depois de Cristo. Tá, que uma população se estabeleceu ali. Então, se fosse no tempo presente, é um pessoal que se estabeleceu lá entre 600 a 1.200 anos atrás. 600 e 1.200 anos. Certo? Esse pessoal se estabeleceu lá. Tá ok? Beleza? E eles deixaram alguns vestígios, como cerâmicas características, aldeias circulares, certo? Entre os anos de 1400 e 1600, aí os portugueses já tinham chegado, já estavam chegando aqui, o colonizador, ergueram-se grandes aldeias fortificadas, certo? Cercadas por valetas escavadas, com dimensões de até 2,5 km de comprimento, tá? Que envolviam a superfície de 20 a 50 hectares, com aterros e uma praça central, que é aquela organização que a gente vê de aldeia comum, certo? Nos povos indígenas do Brasil. Tá? No período de 1750 a 1884, começam as incursões para dentro da região do parque. A primeira incursão, a primeira exploração, foi feita por esse alemão aqui, Carl von den Steinen. Certo? Foi a primeira exploração, a primeira expedição para lá em 1884. Inclusive, como a história dos índios, é a tal história se fica repetindo, mas é assim. Uma das coisas que nós temos como problemática, vamos dizer assim, para saber a história dos nossos povos indígenas antes do período cabralino, antes de Cabral, é que a história dos nossos índios é uma história eminentemente o quê? É oral. É uma história oral. Ela é passada geração após geração, ela vai sendo passada, os antepassados e tal. Então é diferente, por exemplo, de gregos, romanos, certo? Até mesmo egípcios, sumérios também eu poderia dizer, certo? Que deixaram alguma coisa de maneira escrita, alguma coisa com símbolos, etc. Nós não temos muito isso. É claro que você tem cerâmica, você tem esse tipo de coisa, que dá uma ideia do vestígio de uma civilização passada. Mas a coisa escrita não tem. Então você tem que imaginar que se você entra numa aldeia, o colonizador, algum contato com bandeirante e tal, e você mata todo mundo, você matou a história.
Não tem como você saber, certo? Porque ela é passada geração após geração, tá? Então, os mais antigos, certo? Se lembram da chegada dele aqui, ó, Calusi. É como eles chamavam o alemão, foi o primeiro a chegar lá e explorar o parque, certo? Beleza? Então, em 1884, foi feito o primeiro contato com o dito ser humano civilizado nessa área. Tá ok? Então, isso é um pouco dos antepassados desses povos que estavam lá naquele local. Agora, da primeira expedição até a criação do parque, como é que é? Vamos lá. Bom, como eu disse, o primeiro contato mantido foi o do Carl von den Steinen, ao invés de bandeirantes, fazendeiros, garimpeiros ou missionários. Isso foi bom, cara, porque o cara era um etnólogo, então ele não foi para lá com o intuito de explorar riqueza, certo? De fazer algum tipo de exploração de caráter comercial, predatório, o que quer que fosse, tá? Posteriormente, os índios mantiveram contato com o Serviço de Proteção ao Índio, certo? E depois com a Fundação Brasil Central, representada pelos irmãos Vilas Boas, tá? E aí é que você começa a ter um maior, vamos dizer assim, contato direto com o ser humano civilizado e você vai gerando um processo de aculturamento também, de assimilação, certo? Por parte dos índios em relação à nossa cultura. Agora, depois desse alemão que visitou o parque em 1884, outras expedições também foram para dentro do parque. Muitas saíram daqui de Cuiabá, certo? Atravessando o rio Paranatinga, tá? Indo até a aldeia Bacairi, no Alto Xingu, certo? Foram expedições do Hermann Mayer, do Hintermann, Petrillo e Max Schmidt. Tudo isso aqui no começo do século XX até meados do século XX, certo? Beleza? Essas expedições não foram com uma finalidade comercial, de exploração, nada disso, mas de manter contato, pesquisa, estudo, principalmente em termos antropológicos, tá? Agora, em 1946, a Fundação Brasil Central entra no processo. Essa fundação é um fruto da chamada Marcha para o Oeste, que foi criada no governo, foi uma política de ocupação, de exploração, de povoamento voltada para o Brasil Central, para a região Centro-Oeste, na época do Dr. Getúlio, para a gente poder consolidar o povoamento nessa área, certo? Então, os irmãos Vilas Boas vieram para cá, Orlando, Cláudio e Leonardo Vilas Boas. Essa missão, que é a missão Roncador Xingu, veio com essa marcha para o Oeste, certo? E, nesse sentido, essa missão, tá, que queria contactar índios de cultura pura para manter a preservação da cultura deles, contou com o apoio de pessoas como o Marechal Cândido Mariano da Silva Rondon, o sanitarista Noel Núteus e o antropólogo Darcy Ribeiro, certo? Beleza? Eles apoiaram essa expedição, que sofria uma forte oposição por parte do governo e dos fazendeiros aqui em Mato Grosso, que eram contra a criação do parque, tá? Então, nesse período, começou o contato, certo? Com a nossa cultura. Isso aqui são índios Cuicuro, tá? Lá na década de 50, mantendo contato com o pessoal, recebendo algumas coisas, certo? Cobertores, o que quer que fosse, tá? Essa aqui é uma vista de uma aldeia Ikpeng, lá na década de 60, certo? Tá ok? Dentro do parque. Tá? Então você vê que é uma área ainda virgem, preservada aqui de floresta, certo? Ou de transição, ou já amazônica, né? Porque os Iquipengues são da parte norte do parque, do Baixo Xingu. Tá? Então aí a turma começou a manter contato. E aí esse processo vai resultar na criação do parque, no governo Jânio Quadros. Certo? Muito bem. Nesse período, ergueu-se uma base da Força Aérea Brasileira em Jacaré, no rio Culuene, certo? E são abertas as primeiras pistas de pouso para a turma poder ter acesso à região, certo? E geralmente o pessoal ia para lá através do Correio Aéreo Nacional, CAN, que era quem fazia toda a parte de correspondência. Antigamente eram pilotos, aviadores da Força Aérea Brasileira que fizeram um trabalho fenomenal ao longo do século XX para manter conectado o território nacional, tá? E aí, antropólogos do Museu Nacional, como Eduardo Galvão, Pedro Lima, e pesquisadores estrangeiros, como Robert Carneiro, Gertrude Dowell, também vieram para cá para estudar os indígenas. Então, começa um processo de aproximação que vai resultar na criação do parque. Beleza? Isso já no governo Jânio Quadros, em 61. Tá?
As atividades produtivas que eles praticam dentro do parque, moçada, são atividades que você vai ver, tem algumas que já estão tendo uma coisa mais elaborada de agregação de valor ao produto, mas é uma coisa ainda muito voltada para a subsistência, certo? Peixe, o beiju e mingaus, os dois últimos feitos a partir de mandioca brava, constituem os principais itens da alimentação dos povos do sul do parque. Ao norte e centro do parque, a turma come mais carne vermelha e tem uma agricultura mais variada. Agora, de maneira geral, a pesca e a agricultura representam o núcleo das atividades produtivas, certo? Na época da seca, o peixe faz parte da dieta do dia a dia. Quando o peixe escasseia, aí você entra com milho, mamão, abóbora, certo? Melancia, entre outros, para complementar, claro, a dieta, o cardápio da dieta, a base alimentar dos indígenas no parque. A agricultura inclui ainda o cultivo de outras plantas, certo? Como urucum e fumo, que são usadas para fins cerimoniais, ou então cabaça e algodão para fins artesanais, certo? Dentro do parque, moçada, os caiabi, eles têm uma agricultura mais avançada, eles têm uma agricultura mais diversificada, mais avançada, eles sobressaem um pouco mais, certo? Isso na parte norte do parque, beleza? Os outros têm cultivos mais tradicionais, tá? E na coleta, geralmente o pessoal trabalha com o quê? Mel, piqui, genipapo, mangaba, formiga, ovos de tracajá e lenha. Marcelo, formiga? Sim, formiga. Certo? Esse negócio é meio complicado de falar, mas ué. É que nem você vai para a Amazônia, muitas vezes você come, certo? Larva, pô, é alimento. Tá? Para quem vive ali, isso é normal. Beleza? O artesanato também representa uma importante forma, né, disso, é uma importante forma econômica de comércio e sustento da população local para fora do Xingu. Para isso, foi criada a Associação Terra Indígena do Xingu, a ATIX, certo? Que intermedia essas transações, principalmente com as comunidades Caiabi, Ujá e Quissedjê, certo? Procurando definir estratégias que possam ampliar, certo, o mercado consumidor desse artesanato, certo, e angariar mais recursos para a população dentro do parque. O pessoal conta com o apoio de uma ONG, que é o Instituto Socioambiental, certo, que procura auxiliar o pessoal através de consultoria, certo, de prospecção de novos mercados, certo, estabelecer novas técnicas produtivas, tal, para o pessoal conseguir ampliar o leque de consumidores e, com isso, ampliar o mercado e conseguir mais recursos para permitir o sustento do pessoal que vive lá dentro, certo? Além do comércio com artesanato, aí que eu falei que eles estão procurando já agregar alguma coisa, existem duas coisas novas que o pessoal está trabalhando lá dentro. Uma delas é o mel, certo? É a apicultura. A outra é a produção de óleo de piqui. Ambos em parceria com o Instituto Socioambiental. No caso da cooperativa do mel, essa cooperativa do mel, participam do projeto as aldeias Quissedjê, Trumai, Iquipeng, Ujá e Caiabi, certo? Cada uma produz e colhe o mel que é enviado para uma central do mel, que fica no posto da parte norte do parque, lá no Baixo Xingu, que é o posto de Auarum. E essa central tem uma subsede em Canarana, certo? E dali é enviado para o Rio de Janeiro e São Paulo para comercialização. Em média, a produção é de 2 toneladas de mel por ano, tá? Já a produção de óleo de piqui envolve as aldeias Iquipeng, Trumai, Camaiurá, Iualapiti, Calapá, Luvalja, Quissedjê, Matipu, Narucuá, Cuicuru e Merinaco. Cara, tem gente que deve estar rindo para burro, porque de repente estou falando o nome errado, mas eu vou falar desse jeito. O tipo de piqui produzido não é encontrado em outras regiões, sendo ainda um produto diferenciado pelo manejo agrícola que envolve, bem como pelo significado social e cosmológico da espécie para esses povos. Existem alguns rituais que envolvem isso, certo? Então eles estão comercializando esses 2 produtos e aqui já existe uma maior agregação de valor. Você agrega mais valor justamente para você poder obter uma renda maior. Então não é só da coleta, não é só da pesca, tal. Você já tem algumas atividades produtivas que são mais elaboradas, praticadas por povos que vivem dentro do parque. Beleza? Muito bem. Aqui, ó, são índias Waúja plantando ramas de mandioca, certo? Beleza? É artesanato, tá? E aqui é o piqui, certo? Isso é uma massa de piqui, tá? Beleza? Que o pessoal procura extrair o óleo, certo? E comercializa a partir daí.
Tudo bem? Vamos lá. Associações indígenas. A iniciativa de formar associações significa uma tentativa de conquistar autonomia. Certo? Claro, você ter recursos e, de repente, você não depender de FUNAI, aquela visão que muita gente passa de paternalismo, certo? Em relação ao atendimento das necessidades das comunidades indígenas. Então, no parque, hoje, você tem 5 associações, tá? 3 delas estão ligadas a aldeias específicas, 3 delas, tá? A Associação Mavutzinim, dos Camaiurá, Jacuí, dos Calapalo, e a Associação dos Valja. Essas são 3 específicas. Aí foi criada a Associação da Terra Indígena do Xingu. Essa associação engloba 14 etnias do parque. 14 etnias, atendendo aos interesses interlocais, certo? E essa associação conta com o apoio da Rainforest Foundation da Noruega e assessoria do Instituto Socioambiental. Marcelo, então aquela velha história, vem dinheiro de fora? Vem, claro que vem, certo? Claro que vem. Inclusive agora vocês perceberam que houve uma visita externa, certo? Do presidente Temer até a Rússia e até a Noruega, onde ele chamou o rei da Noruega de rei da Suécia, tudo bem, e onde ele foi obrigado a escutar o pessoal lá falar que vai cortar em 50% a ajuda que dá para a preservação da floresta aqui no Brasil. Certo? Os noruegueses já falaram, mas aqui o Parque do Xingu, eles vão continuar enviando recurso para a associação aqui da Terra Indígena do Xingu. Tá? Mas agora a verba que vinha, o total para a preservação, para políticas e práticas de preservação da floresta amazônica, os noruegueses cortaram em 50%. Certo? Beleza? Muito bem. As associações, de um modo geral, são dotadas de estrutura administrativa que não existe nas formas tradicionais de organização política das sociedades indígenas. O que significa isso? Significa que provavelmente essas associações são tocadas principalmente pelas novas gerações indígenas. Porque para você formar uma associação dessa, você tem que ter todo um trâmite burocrático, você tem que ter conhecimento de estatística, de contabilidade, de matemática, de organização de sistemas, você tem que começar a trabalhar com computadores, com informática, etc. E as gerações mais antigas, obviamente, não assimilam isso de uma maneira mais fácil. Então, quem toca isso, geralmente, são os mais jovens, que têm o conhecimento necessário para fazer a coisa andar. Certo? Então, os que são mais antigos e têm os costumes mais tradicionais, mais arraigados do passado, geralmente eles não estão à frente desse processo. Até porque também pressupõe que a pessoa tem que ter um domínio bom da língua portuguesa. Muitas vezes, como você tem apoio de fora, muitos já têm que ter conhecimento em língua estrangeira, certo? Para poder se relacionar e ver quais são os trâmites que têm que ser seguidos para a obtenção de recursos, certo? Conhecimento de legislação. Então, geralmente são as gerações mais jovens que tocam essas associações dentro do Parque Indígena do Xingu, certo? Muito bem. Aí, a sustentabilidade de uma associação com o perfil amplo da Associação da Terra Indígena do Xingu exige um gerenciamento diversificado. Por isso que eles têm uma subsede na cidade de Canarana. Certo? A Associação da Terra Indígena do Xingu, a associação está dentro do parque, mas tem uma subsede em Canarana. Justamente porque você tem que manter o contato com os órgãos locais, certo? Com o aparato estatal, com toda a estrutura político-administrativa, e isso você não vai conseguir fazer a partir do parque, que é uma área de acesso um pouco mais restrita. Então, existe uma subsede em Canarana para você poder tocar todo esse processo. Tá certo? Mais uma coisa, saúde e educação. Atualmente, o parque tem 68 professores das 14 etnias, que lecionam em 36 escolas para 1.258 alunos. Foram os próprios professores que fizeram um projeto político-pedagógico de suas escolas, do 1º ao 4º, certo? As 4 séries do ensino fundamental, tá? Com currículo específico e diferenciado, com assessoria da equipe do Instituto Socioambiental. A maioria das escolas do Parque Indígena está vinculada à Secretaria de Estado de Educação de Mato Grosso, embora existam 7 escolas vinculadas a municípios no entorno do parque. Aí são escolas municipais, mas a maior parte é a Secretaria do Estado, certo? E outra, os professores produzem seus próprios livros didáticos, são eles que produzem nas línguas
indígenas e na língua portuguesa. Então, o material didático, ele não é só na língua portuguesa. Não, você tem um material didático na língua nativa, falada naquele grupo, e na língua portuguesa. E são os próprios professores que produzem o material. Significa que lá não tem esse negócio de material apostilado, vou comprar. Não, são eles que produzem o próprio material de acordo com a realidade deles. Certo? Em relação à saúde, existe um convênio que foi firmado há muito tempo, moçada. Inclusive, eu acho que tem participação nisso do senhor Orlando Vilas Boas, com a Unifesp, certo? A Universidade Federal do Estado de São Paulo, Escola Paulista de Medicina, tá? Envolvendo agentes indígenas, a capacitação de agentes indígenas de saúde, tá? Esse pessoal, certo, trabalha de acordo com as diretrizes do Conselho de Lideranças da Associação da Terra Indígena do Xingu, tá? E todo esse processo de atendimento de agentes indígenas, capacitação de agentes indígenas de saúde, tem o envolvimento da Fundação Nacional de Saúde, da FUNASA, da FUNAI, da Secretaria do Estado de Saúde de Mato Grosso e das secretarias municipais de saúde, dos municípios que estão no entorno do parque. Certo? Beleza? Como resultado, o processo de construção do Distrito Sanitário Especial Indígena do Xingu. Certo? Ele foi inaugurado em 12 de agosto de 1999, por meio de um convênio entre a FUNASA e a Unifesp. Certo? E é para trabalhar na região, principalmente na prevenção e tratamento de doenças que são mais tropicais e endêmicas, como malária e dengue. Certo? Beleza? Então a visão é uma visão mais profilática, preventiva, mas priorizando principalmente as chamadas doenças tropicais, que muitas delas são endêmicas, estão lá no parque e tem que ter tratamento para essa população. Certo? Beleza? Tudo tranquilo? Pessoal, essas informações foram as informações que eu procurei levantar, certo? E passar para vocês sobre o Parque Indígena do Xingu. Não é uma coisa muito aprofundada, certo? Eu fui buscar o máximo de informação. Obviamente, as minhas fontes foram internet, certo? Foram da internet. E eu procurei pesquisar ao máximo sites, tudo que eu pude, para levantar o que eu achava necessário e importante para colocar aqui para vocês em termos de informação sobre esse território indígena, esse parque indígena que existe no estado de Mato Grosso. Certo? Que é um dos maiores do Brasil. Tá ok? Beleza? Então, espero ter atendido a necessidade de quem pediu alguma informação sobre o parque, certo? Os dados vão estar aqui, a aula será publicada. E, aparecendo uma nova demanda, a gente está aqui para atendê-los, moçada, no que for possível, dentro da minha capacidade, no que for necessário. Tá certo? Pessoal, bom revê-los novamente. Um grande abraço a todos e a gente se vê numa próxima aula. Até mais. Clique like.